Olá a todos e todas, vamos para mais uma aula de Sociologia. A luz não está ajudando muito, né? Vou tentar virar aqui. O tema de hoje é trabalho, né? Vou abrir a nossa apresentação para a gente começar. Então, a ideia de trabalho... Está querendo abrir. O trabalho, a estratificação social. Então, a ideia de trabalho humano, não sei, é uma caricatura que eu sempre uso, né? É a nossa capacidade teleológica, né? Nossa capacidade intelectual, inventiva, né? A capacidade que a gente tem de construir, de elaborar, de projetar, né? Marx utiliza muito essa palavra, projetar. Antes da realização de qualquer tipo de trabalho, nós projetamos ele. Nós temos uma capacidade de imaginação, de elaboração, antes de visualização, antes da coisa se concretizar, e depois a capacidade de realização, de transformar essa ideia em uma ação concreta, em uma coisa concreta, né? Dentro das explicações sobre a formação da cultura entre os seres humanos, né, nós temos duas correntes de pensamento. Uma que diz que a cultura se formou a partir da linguagem e outra que diz que a cultura se formou a partir do trabalho. Mas não o trabalho como conhecemos hoje, o trabalho no sentido de transformação da natureza. Então, essa transformação da natureza, ela surge desde o momento que os homens, os nômades, né, os seres humanos, né, nômades, estão caminhando e encontram uma fruta numa árvore. Essa fruta está madura, eles estão com fome, só que a fruta está muito acima na árvore, eles não têm como buscá-la. E a escada ainda não foi inventada, porque não tinha inventado o trabalho. Ou seja, não era possível um trabalho de carpintaria para fazer a escada, para subir na escada, para pegar a fruta. Como é que os seres humanos resolvem esse problema, né? Eles pegam, se não dá para subir na árvore, eles pegam um galho, uma vareta, alguma coisa que se assemelha assim na natureza, levantam, cutucam a fruta madura no pé até que ela caia. Está aí, então, formado a noção de trabalho, pois transformou-se a natureza. O galho, ele não é mais um elemento natural, ele serve de ferramenta para o homem tirar a fruta da árvore, né? E a técnica seria ela pensar nesse galho como uma ferramenta, levantar o braço e cutucar até que a fruta caia. Obviamente é uma caricatura, mas daí vocês começam a perceber como a cultura, como é que o trabalho transforma a natureza, né? De uma coisa, a princípio, trivial, simplória, às mais complexas, como estamos lidando hoje, que é o computador, a internet, né? Gravar aulas, assistir aulas. Tá todo mundo assistindo, né? Vamos ver mesmo se estão. Bom, aí o trabalho ele pode adquirir um duplo sentido. Em que sentido, né? Em que significado, em que dimensão? A partir do momento que ele modifica a natureza através das técnicas e ferramentas, então o galho vira uma ferramenta, né? Ou a erva, né? Uma folha vira um chá para curar um problema, né? Então, você transforma a natureza e também você modifica o ser humano. O próprio ser humano, ele modifica a si mesmo a partir da realização do trabalho, né? Conforme ele vai fazendo a atividade laboral, ele vai concebendo uma compreensão de si e do mundo, né? E essa concepção, ela muitas das vezes é modificada a partir dos diversos trabalhos que se faz, independente do caráter, né?
E aí Marx diz que existem, né, dois tipos, existem um duplo caráter na ideia de trabalho, né? Um trabalho concreto, que a gente pode identificar, né, como uma mercadoria, algo palpável e que tenha valor social, um valor de uso. Uma caneta Bic, um telefone celular, um carro, uma panela, um liquidificador, são vários exemplos, né? E aí, o trabalho que não é concreto, não é reconhecido socialmente, é chamado de traquitana, ou seja, você produz qualquer outra coisa que pode ser uma satisfação que venha a satisfazer os seus anseios e desejos pessoais, mas que socialmente ele não tem o valor, ele não tem o valor de uso, né? E o trabalho abstrato, né, que é o valor, pode ser identificado a partir de um valor de troca, né? Por exemplo, nós temos o valor abstrato, ele pode ser medido a partir de dinheiro, né? Ou, enfim, de uma precificação. E aí é toda uma discussão teórica, metodológica sobre isso, mas que não acredito que vale a pena a gente entrar em todos os detalhes. Entretanto, vale a pena destacar que Marx fala que esse trabalho abstrato, ele é, muitas das vezes, personificado, né, na força de trabalho que é vendida como mercadoria, ou seja, aquilo que a princípio não poderia se tornar, né, uma mercadoria, que é a força de trabalho, que são seres humanos, se torna. E aí vou fazer uma conceituação ou uma passagem rápida sobre os trabalhos existentes ao longo da história da humanidade. Não que a história da humanidade seja homogênea e não tenha diferenças, né? Mas tentando fazer uma pontuação aqui para fazer uma redução e melhor entendimento. Então, nas sociedades tribais, o trabalho não era um valor em si, como é na nossa sociedade ocidental, né? Cristianizada, né? O que tinha valor, né? Seria, na verdade, as relações que os indivíduos estabelecem entre si. E outro valor seria o tempo livre. Então, o trabalho, na verdade, ele é visto como uma necessidade para dar conta das condições materiais de existir no mundo, existir materialmente no mundo, ou seja, comida, roupa, taba, oca, um teto embaixo da cabeça, né? E o resto era tempo livre. Se a gente for, de alguma forma, pegar as sociedades indígenas brasileiras, de um modo geral, né? É muito complicado também fazer essa generalização, mas de um modo geral, sociedades indígenas brasileiras valorizavam o tempo livre e trocas de coisas não necessariamente que valiam dinheiro. Era um valor sentimental, era um valor de apego, era um valor porque estabeleciam relações de afeto, né? Estabeleciam redes sociais, né? E esse era o grande valor daquela sociedade. Então, o trabalho não era muito valorizado no mesmo contexto que a nossa sociedade valoriza. E a organização social do trabalho se dava muito entre jovens, né, adultos, jovens adultos, idosos, crianças, né? E gênero. Então, você tinha trabalhos femininos de um lado e trabalhos masculinos do lado. Trabalhos de jovens de uma forma, de um lado, e trabalhos de adultos, velhos ou idosos do outro, né? É o que Durkheim chama de sociedades primitivas. Lembrando lá que essa aula a gente já deu, hein? Cai no vestibular, né? Não eram sociedades que se chama tribais. Para Durkheim se chama sociedades primitivas, justamente porque a divisão social do trabalho ela é mais simples, né? A divisão e ordenamento, a divisão cultural e ordenamento social, eles são tão complexos quanto os nossos. Só o trabalho que é mais simples, né? Na antiguidade clássica, né? Aí pegando a Grécia como exemplo,
né, o trabalho era dividido entre trabalho braçal e trabalho intelectual. Qualquer mera semelhança com essa divisão de trabalho não é coincidência, tá? Ou qualquer coincidência não é mera semelhança, é por aí, né? Então, de um lado, você tinha escravos, dando conta dessas condições materiais de existir, né? Eram eles que plantavam, eles que fiavam, produziam roupa, etc. e tal. E do outro lado, os senhores de escravo, né? Senhores de escravos e da família dos escravos, né? Porque não bastava só ser senhor do escravo, tinha que ser dono da família também, né? Esse trabalho intelectualizado desse senhor de escravo era feito geralmente por homens adultos, com uma renda, donos de escravos, com estudo, e que se dedicavam a uma atividade específica, era a atividade da política, né? Era a atividade de dar respostas e resolver questões da polis grega, né? São daí que surgem, né, aquelas figuras que nós vemos com aquelas roupas brancas, aquelas túnicas, conversando nos templos, né, chamados de ágora, né, que era o local público para se discutir as questões coletivas. Porém, todavia, entretanto, as questões não eram tão coletivas, porque se só eles discutiam e só eles resolviam, e eles eram a minoria, né, da população, é uma coisa complicada essa divisão de trabalho que eles estabeleceram, né? Então, eles resolviam a vida dos escravos, das famílias dos escravos, das mulheres, das crianças e dos idosos estrangeiros. Complicado. Qualquer semelhança com essa estrutura social não é mera coincidência. Bom, dando um salto aí no tempo histórico, vamos entender o que era o trabalho, né, no mundo feudal. Então, no mundo feudal, a sociedade girava em torno da terra, né, em torno da atividade agrícola, né. Então, o poder estava atrelado à terra. Então, nós tínhamos nobreza e clero de um lado, ou seja, senhores feudais, clérigos, né, bispos, padres, né, toda a sorte hierárquica dos cargos da igreja, controlando o poder político, religioso e as terras, né? A terra ela não era uma propriedade nem privada e nem estatal. Privada, ou seja, não era do senhor feudal exatamente, embora ele que controlasse e a partir dele que se estabeleciam as relações, né? Mas a partir do momento que esse senhor morre, esse senhor feudal morre, ou passa essas terras para outro senhor feudal, as relações estabelecidas a partir da terra continuam, se perpetuam, ou seja, não é exatamente uma propriedade privada. E nem é do Estado, porque não existia ainda Estado-nação, né? Com todo o seu aparato administrativo, político e burocrático, né? Então, a gente costuma dizer que era uma mescla, né? Era uma propriedade mais comunal, no sentido de ser comum ou o seu uso estava destinado a um uso comum para todos, tanto nobreza e clero, quanto para servos, camponeses e artesãos, né? Então, o camponês e o artesão, para cultivar as terras dos seus feudais, contraía uma série de obrigações sociais, né? Dentre elas, a maior parte do cultivo era destinado, né, para a igreja e para a nobreza. Parte era para os camponeses, né? A mão de obra braçal. Lembrando que ainda continuamos com essa divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual, tá bom? Enfim, continuando. Temos a transição do feudalismo para o capitalismo. Aí as coisas ficam um pouco mais pasteurizadas, digamos assim, né? Mais difíceis de se compreender. Então, nós temos uma
transição do espaço rural para o espaço urbano, com a criação dos burgos, as cidades, né, chamados burgos. O surgimento desse novo espaço permitia que se estabelecessem novas relações, não mais baseadas naquelas obrigações servis entre senhores e camponeses, né? Senhores, nobreza e clero de um lado, camponeses de outro, né? Então, nesse contexto, surgem duas figuras. A figura do atravessador, que seria quem tem o capital, contrata o serviço de quem produz para vender mais à frente, estabelecendo ali a atividade do comércio. E a figura do artesão, né? Que ele não é mais o servo, ele não é mais o camponês, ele não é mais o que cultiva, ele não é aquele que está atrelado à terra e às obrigações servis, né? Esse artesão, muitas das vezes, era um ex-camponês, ex-servo, que saiu do meio rural, foi para esse meio urbano, procurar outras condições de vida, estabelecer outras relações de trabalho e sociais e culturais, né? Ok? Passando. É importante também citar que essas relações novas, ou ainda não pré-estabelecidas ainda, né? Não marcadas, digamos assim, né? Mostra que, assim, em algum momento da história da humanidade, em vários momentos, né? Mas do mundo ocidental, no qual nós conhecemos, o trabalhador, no caso o artesão, ele foi responsável por todo o processo de produção, todas as etapas do processo produtivo, desde a imaginação, elaboração do produto, a seleção da matéria-prima, o tratamento da matéria-prima e a feitura de cada etapa. Por exemplo, um sapato, né? Você desenha, o artesão desenhava o modelo do sapato, né? Ele ia lá escolher o couro, comprava o couro, tratava o couro, pintava o couro, fazia a sola, costurava a sola, lixava, envernizava, enfim, fazia todos os processos. Então, a cada etapa era o artesão que era o responsável, né? E isso é muito interessante a gente perceber e ressaltar, que significa que ele não estava descolado do trabalho dele. O trabalho dele fazia sentido para ele, modificava a natureza e modificava ele enquanto ser, né? E ele tinha um reconhecimento a partir daquela mercadoria ou aquele produto final do seu trabalho, né? Ele podia até vender esse trabalho, esse produto final, né? Que ainda não era vista exatamente como mercadoria nos moldes como nós vemos hoje, mas ele poderia se apropriar também desse produto, né? Não só vender, mas ele poderia tomar para si. Se apropriar é tomar para si, né? E é muito interessante, né? No capitalismo, né, quando você já consegue fazer essa passagem, essa transição, ela já está de alguma forma completa, né, ou mais completa, estabelecem-se duas classes que são antagônicas. Uma, de um lado, a burguesia, que são os donos de meios de produção, donos de terra, terreno, casa, fábrica, maquinaria, matéria-prima, técnica, tudo isso. E do outro lado, a força de trabalho. A força de trabalho é o proletariado, é o operariado, é a classe trabalhadora, né? É a classe que só tem a sua força física, mas atualmente tem uma força intelectual, né? Por exemplo, no caso dos professores, nós somos uma força de trabalho intelectual, mas ainda assim proletarizada, né? E aí vira essa força de trabalho, esse trabalho e essa força viram também uma mercadoria. E por que são antagônicos? Porque, por um lado, cada vez mais os donos de meios de produção querem, que os donos de meios de produção querem explorar, tirar valor dessa mercadoria, que só essa mercadoria chamada força de trabalho é capaz de produzir. E essa força de trabalho quer cada vez ser menos explorada. Então, você tem um embate, você tem um fight, um conflito. Um conflito econômico, um conflito político e um conflito também de tecido social, né? Por isso que elas são antagônicas. O proletariado quer
ser menos explorado, quer que o seu trabalho seja mais valorado em termos de preço, melhor pago, melhor remunerado, e a burguesia quer cada vez mais tirar mais-valia, aumentar a mais-valia. Mais-valia não é lucro. Mais-valia é a capacidade de exploração que o dono de meio de produção tem tira do trabalho produzido para além do salário que a própria classe trabalhadora se paga. Exemplo, preciso produzir 50 bics por dia ao longo de 20 dias no mês para pagar o meu salário. Entretanto, eu produzo 200 canetas bics ao longo de 22 dias. Olha aí a conta. Ou seja, além de 20 dias, são 22 dias. Além de 50 bics, são 150. Só fazendo a conta, sou de humanas, não sei fazer conta. Mentira, sei fazer. Mas eu não botei aqui no slide. Esqueci. Faz essa conta. 150 vezes 22. Vamos lá. Muita coisa. Isso é mais-valia. Você tira de tudo que você produziu, você vai ter o seu próprio salário que você, trabalhador, vai pagar. Tirando essa conta do seu salário, o que está para além, que é muito maior, aqui, ó, muito maior, o nome disso se chama mais-valia. Lucro é o que depois o dono do meio de produção vai fazer com essas canetas Bics aqui, ó. Tá? Não confunda os dois conceitos, beleza? Enfim, aí tem toda uma discussão sobre classe em Marx e em Weber. Marx vai tomar como base modo de produção para entender as classes, quem são os donos e quem não são. E a partir desse modo de produção é que vai se criar a superestrutura, né? Ou seja, vai se criar, vou falar errado, vai se criar a partir da economia que se cria as questões jurídicas, políticas, culturais, etc. Weber vai falar que, na verdade, esse jogo ele é mais complexo, que, na verdade, a cultura pode criar os meios o modo de produção, né? Enfim, aí aqui Marx ele vai centrar a sua análise de categoria no trabalho e, como eu já falei, o trabalho pode ter um caráter livre e emancipador, sendo uma fonte de prazer e reconhecimento, por exemplo, uma obra de arte, uma aula bem dada, um polimento, um enceramento num carro bem feito, enfim. E ao realizar o trabalho, ser reconhecido por um trabalho, ele se transforma a si mesmo, né? Ele cria orgulho daquilo que ele produziu e ele elabora novas concepções de existir e estar no mundo, né? Entretanto, para Marx, o trabalho no modo capitalista é uma atividade desumanizada, porque sofremos uma dupla alienação. Uma, porque o trabalhador não tem ideia do que está produzindo, e aí vamos usar uma imagem clássica, que é do filme do Chaplin, apertando parafuso, né? Temos aí a figurinha aí bem representada, né? Não sabemos o que estamos produzindo, então estamos alienados do que é. Não nos reconhecemos naquele trabalho, não temos orgulho do que fizemos e não transformamos o nosso ser, né? Estendendo ao limite filosófico, né? E por último, somos alienados porque, assim, lembra lá a ideia daquele artesão lá atrás, que ele dava conta de todas as etapas do processo produtivo, né? Inclusive, ele podia ficar com o sapato para ele? Então, somos alienados também porque não podemos tomar para nós, tomar para si o produto final do nosso trabalho. Então, a alienação são esses dois tipos de alienação. Espero ter contribuído para os estudos, né, de vocês. Peço que estudem, tá?
Não saiam de casa se máximo dentro do possível. Tomem sol, bebam água e sejam felizes. Felicidade é muito importante.